seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Perante 3 pacientes, o António, 52 anos, antecedentes de diabetes, com uma creatinina de 1,5 e uma microalbuminúria de 40 mg. O Edgar, 49 anos, com antecedentes de hipertensão arterial, creatinina de 1,5 e microalbuminúria de 100 mg. E a Verónica, com 52 anos, antecedentes de nefropatia IgA, com uma creatinina de 0,8 e uma microalbuminúria de 1000 mg. Qual destes doentes tem doença renal crónica? Esta foi uma das perguntas de televoto que foi apresentada num webinar há poucos dias atrás sobre doença renal crónica. E foi uma pergunta interessante que gerou uma série de interações com os nossos colegas e que, no fundo, serviu de base para se abordar a definição da doença renal crónica e para chamar a atenção que, nesta definição, não devemos ter em consideração apenas a taxa de filtração glomerular. Neste webinar, contamos com a participação da nossa colega Ana Farinha, especialista em nefrologia, e também do nosso colega Nuno Capela, especialista em medicina geral familiar. A respeito então da definição da doença renal crónica, ouçamos a Ana Farinha. Então vamos definir doença renal crónica. Normalmente, quando pensamos em doença renal crónica, habitualmente focamos um bocadinho na taxa de filtração glomerular, não é? E centramos-nos um bocadinho aqui na taxa de filtração glomerular, quando na realidade não é só a taxa de filtração glomerular que define uma doença renal crónica. Qualquer alteração patológica, tubular, automaticamente também implica uma doença renal crónica. E muitas vezes nós, para percebermos que há alterações tubulares, ou seja, nós temos vários compartimentos do nefrónio, qualquer destes compartimentos pode estar afetado por uma doença, sendo que muitas vezes o glomérulo é aquela que nós vemos mais, ou que nos vem à cabeça primeiro, porque efetivamente é aquele que tem uma alteração logo da creatinina e que nos dá uma alteração desta taxa de filtração glomerular, mas há muitas outras alterações que podem conduzir a doença. Eu lembro, por exemplo, que a doença poliquística autossómica dominante, que é uma doença genética e que, como vocês viram no nosso gráfico, é também uma causa muito importante de doença renal crónica, é uma doença que muitas vezes se manifesta por uma alteração imagiológica, portanto os doentes começam a ter quistos e rins muito grandes e, na realidade, permanecem com uma taxa de filtração mantida durante muito tempo e, no entanto, têm uma doença com forte peso para evoluir para a doença renal crónica terminal. Depois, as alterações urinárias, nomeadamente uma microalbuminúria, uma hematúria, uma glicosúria não associada aos inibidores de SGLT2, são tudo isso causas de disfunção tubular e que também podem evoluir para a doença renal crónica terminal. Portanto, existem várias causas pelas quais nós devemos estar atentos para definir uma doença renal crónica e não apenas cingir-nos à taxa de filtração glomerular, dada habitualmente pela creatinina. E, a acompanhar estas declarações, a doutora Ana Farinha mostrou-nos um slide com as guidelines da KDIGO, em que se sublinha precisamente este aspecto. Na definição da doença renal crónica, para além da função, para além da taxa de filtração glomerular, devemos ter em consideração também outros marcadores de lesão renal. Então, em relação àqueles 3 pacientes, qual deles é que tinha doença renal crónica? Ou será que tinham todos? A resposta é de facto os 3. Qualquer dos 3 tem uma doença renal crónica. Uns por um motivo, outros por outro. O António tem uma doença renal crónica, tem 1,5 de creatinina, nós já vamos calcular mais à frente a taxa de filtração glomerular do António, e tem uma microalbuminúria superior a 30. E é aqui que nós queremos chamar a atenção.
O Edgar tem uma doença renal crónica, também tem um e-mail de creatinina, que também vamos ver que corresponde a uma taxa de filtração inferior a 60, e tem uma microalbuminúria de 100, também acima dos 30, é marcador de doença renal. E finalmente a Verónica, apesar de ter uma taxa de filtração glomerular normal com os seus 0,8 de creatinina, tem uma microalbuminúria bastante elevada, que também é marcador de doença renal crónica. E ainda a respeito desta nossa tendência de nos focarmos apenas na função, ou seja, na creatinina ou na taxa de filtração glomerular, chama a atenção para o seguinte comentário. Um doente com exatamente o mesmo valor de creatinina, mas com raça diferente, sexo diferente, idade diferente, terá uma taxa de filtração diferente. E isto corresponderá a estadios de doença renal crónica diferentes e, portanto, a risco de progressão da doença renal e a risco cardiovascular diferente. Isto para chamar a atenção que não nos basta olhar para a creatinina, não nos basta olhar para a taxa de filtração glomerular, nós temos que olhar para o doente como um todo. Mais à frente, a nossa colega salientou a importância da análise de urina e realizou uma breve revisão sobre a interpretação dos diferentes parâmetros da análise de urina. E depois, não esquecer, então, a urina. Também não é possível nós dizermos se um doente tem doença renal crónica ou não, apenas avaliando a creatinina do doente. Nós temos que avaliar a urina do doente. E o nefrologista é obcecado com a análise da urina, porque efetivamente nos dá imensas pistas em relação aos diagnósticos e muitas vezes é o suficiente para nós termos aqui umas hipóteses diagnósticas bastante excluídas. A densidade urinária é um marcador que nos dá, por exemplo, a quantidade de água que o doente bebe, também pode estar associada a tubulopatias, está bem? Mas, por exemplo, nos nossos doentes com litíase, que nós temos muito frequentemente na nossa consulta, um doente com uma densidade alta não bebe a água suficiente. E isso é um marcador que nós temos que ir acompanhando e vigiando. Portanto, o doente tem que beber muita água, tem que ter uma densidade urinária baixa. O pH é também um marcador, nomeadamente na litíase, porque nós, dependendo de termos, por exemplo, uma litíase de ácido úrico ou de cálcio, nós queremos mexer também no pH. As proteínas são, de facto, um marcador de lesão renal e, portanto, só por si alteradas são sinónimo de doença renal crónica. A glicose muitas vezes associada à diabetes, mas atualmente também não esquecer que os inibidores de SGLT2 devem aparecer, portanto, doente que faz inibidores de SGLT2 tem automaticamente liposúria, habitualmente na ordem dos 1.500 a 1.000. Se o doente não tiver, não está a tomar o fármaco, ok? Os corpos cetónicos para os doentes diabéticos. Depois, chamar aqui a atenção que a leucocitúria nem sempre é sinónimo de infecção urinária, está bem? Há muitas vezes esta associação entre a leucocitúria e a infecção, nem sempre é verdade. O mesmo se passa com os nitritos, está bem? Uma urina que fica no laboratório 1 hora, 2 horas, 3 horas para ser processada, pode desenvolver nitritos positivos sem o doente ter uma infecção. E, finalmente, a hemoglobinúria. A hemoglobinúria é marcador de lesão habitualmente grave, porque é marcador de glomerulonefrite e, portanto, implica uma intervenção rápida. Se não for associada à glomerulonefrite, habitualmente é também à litíase, mas neste caso nós depois fazemos uma avaliação do sedimento urinário. Não vos vou também maçar com a avaliação depois dos cilindros e dos cristais, isto depois já é uma coisa um bocadinho mais associada à nefrologia especificamente, mas chamar-vos a atenção que a alteração da sumária de urina, do sedimento urinário, muito provavelmente é uma doença renal que tem que ser avaliada e encaminhada. Portanto, não nos cingimos à taxa de filtração glomerular ou à creatinina, não se esqueçam da análise sumária da urina. A dada altura, uma colega nossa colocou-nos a seguinte pergunta: proteinúria e albuminúria são a mesma coisa ou são conceitos diferentes? Muito obrigada, pergunta mais do que pertinente. São conceitos diferentes. A albuminúria é, sobretudo, um marcador de lesão glomerular, enquanto que a proteinúria engloba todas as proteínas, portanto, engloba não só a albumina, mas também outro tipo de proteínas, nomeadamente proteínas tubulares ou proteínas anormais, como, por exemplo, nos casos das gamapatias monoclonais, em que há excreção de proteína anómala. E, portanto, quando nós avaliamos a albuminúria, habitualmente avaliamos a albuminúria para avaliar lesão glomerular. A albuminúria está muitas vezes associada à doença diabética.
Quando nós temos uma albuminúria que é baixa e uma proteinúria elevada, nós associamos a proteínas que não são albumina, ou seja, que não são lesão glomerular, mas ou são lesão tubular, portanto, do compartimento do túbulo renal, ou são paraproteínas, nomeadamente as das gamapatias monoclonais, os mielomas, os linfomas, todas estas doenças sistémicas que acabam por se expressar também no rim. Caros colegas, este foi um webinar mesmo muito interessante, muito prático. Mais à frente os nossos colegas abordaram ainda as orientações terapêuticas e a terapêutica da doença renal crónica, baseada nas guidelines da KDIGO, que foram publicadas muito recentemente, ou seja, Guidelines KDIGO 2024, e vocês podem rever na íntegra no Dr. Share este webinar. Com este episódio partilharemos precisamente esse link e o link de acesso também às guidelines, então, KDIGO 2024. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.